E aí pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Jorge aqui, professor de História, para passar a primeira semana para vocês aqui a revisão das atividades do PET. Desculpa aí se tiver um barulho no fundo, mas é nóis. Vamos lá. Primeira semana, aqui tem uma mensagenzinha ali e tal. Mundo moderno, colonização e relações étnico-raciais 1500 a 1808. Desde o descobrimento, no caso, até a chegada da família real no Brasil. Tema: das crises do sistema colonial ao período joanino. No caso joanino, no período de Dom João, que é o rei de Portugal. Habilidades: compreender e analisar a crise do sistema colonial em seus processos internos e em suas conexões com o ideário liberal. Então, o que vocês têm que... a habilidade que vocês têm que desenvolver, analisar a crise do sistema colonial, então por que a colônia Brasil entrou em crise, e seus processos internos, então você tem que falar sobre escravidão, economia, extração de ouro, etc. E as conexões do ideário liberal, então são as ideias vindas da Europa com a Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, e que meio que respingaram aqui no Brasil com as pessoas que iam estudar lá na Europa. Então depois a gente vai ver isso aí certinho. Os conteúdos que a gente pode relacionar, as reformas e a corte portuguesa no Brasil, que depois a gente vai estudar também. Interdisciplinaridade, então as outras disciplinas que a gente pode relacionar, geografia, sociologia e filosofia. Então vamos lá. Então aqui está falando que é o período pombalino, refere-se ao período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, exerceu o cargo de primeiro-ministro português. A sublevação. O que significa essa palavra? Rebelião, revolta, organizado para massa ou individualmente, os políticos tentavam conter a sublevação. Então aqui tem como se fosse um dicionáriozinho, um vídeo aqui para o pessoal assistir. O pessoal que não tem internet fica excluído disso, não sei por que eles colocam esse trem. Tem lá o nosso queridíssimo Pombal aqui, sentadão, de boa. Aqui no caso é um mapinha do Brasil, bem porco inclusive. Uma fotinha aqui de Ouro Preto, em que a gente pode ver Nossa Senhora do Carmo, que é essa igreja aqui, né, bem de frente para a foto. No canto oposto aqui o Museu da Inconfidência, que era Câmara e Cadeia de Ouro Preto. Então vamos lá, atividades. Então tem aqui 3 textos, se não estou enganado, reformas pombalinas, período pombalino e as medidas de Pombal na administração colônia. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas é bom que vocês leiam para vocês entenderem melhor. Não precisa copiar os trechos aqui para responder as perguntas. Eu vou tentar descrever elas, o que vocês entenderem vocês escrevem, depois que vocês lerem o texto, é claro. Então é só para ajudar vocês a responderem. São 3 questõezinhas só, então vamos direto para elas. Responda segundo o texto. Ó. Como Pombal se tornou um importante administrador em Portugal? Então voltando no primeiro texto aqui, ó, o que fala da vida dele? Fala que no governo de Dom João V, ele foi uma das pessoas que eram um dos secretários do governo. Então, antes de o Pombal ser o primeiro-ministro, ser aquela pessoa mais importante depois do rei em Portugal, o primeiro-ministro é um cargo que as pessoas conseguem mandar bastante na parte econômica e política do país. Então, tem a figura do rei? Tem um rei que governa? Tem. Só que ele também faz parte desse processo. Então, é como se fosse, depois do rei, ele que manda no país. Então o que acontece? Ele foi primeiro-ministro e foi embaixador lá na Grã-Bretanha e tal. E começou a tomar corpo, começou a tomar uma importância maior no governo. Daí quando o Dom João morreu, Dom João V morreu, assumiu Dom José I e ele foi meio que empossado como primeiro-ministro. Então o que está perguntando aqui, ó? Volta lá a questão, ó. Como Pombal tornou importante a administração em Portugal? Ele se torna importante após ocupar vários cargos públicos de notoriedade, vários cargos públicos com importância alta, como embaixador, como um ministro na corte e tal. E com a morte de Dom João V e José
ascendendo ao poder, né, Dom José ascendendo ao poder, ele acaba sendo nomeado primeiro-ministro. Daí entra a fase que a gente está estudando aqui, que é o período pombalino, certo? Então ele galgou, ele foi subindo na parte hierárquica do poder. Como ele não era nenhum nobre, ele não era da corte portuguesa, ele conseguiu isso através dos trabalhos que foi realizando. 2. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Bom, aqui no segundo texto está falando algumas coisas que ele fez no Brasil para medida. Quais são essas medidas? Essas medidas visam o quê? Visam melhorar o governo de Portugal. Como assim melhorar? Portugal estava passando por uma crise, porque ele fez um tratado burro com a Inglaterra, que chama Tratado de Methuen. Esse tratado falava o quê? Falava que Portugal ia liberar os portos para a Inglaterra. Quer dizer o que liberar os portos? Quer dizer que a Inglaterra podia comercializar livremente sem impostos com Portugal. Então, se, exemplo, a Inglaterra quisesse vender PlayStation 2 para Portugal e Portugal não podia taxar o PlayStation 2, então esse PlayStation 2 iria ser imposto. Então, o que acontece? Portugal não ia estar ganhando nada com isso. Então, como ele não fabrica o PlayStation em Portugal, ele só ia tomar na bunda. Então, o que acontece? O que esse tratado falava? Falava que a Inglaterra poderia vender os produtos deles e Portugal também. No caso, o principal produto de Portugal era o vinho e os principais produtos da Inglaterra, entre eles, eram os panos, roupa. Então, o que acontece? É só você pensar um pouco. O que você mais consome, roupa ou vinho? Então, você já vê que o negócio não foi muito favorável a Portugal. A não ser que você seja um alcoólatra bem inveterado. Então, o que acontece? Portugal só foi tomando na tarraqueta. E quais são as principais medidas de Pombal? Como ele não podia mexer nesse acordo, ele se voltou para a colônia, para o Brasil. O Brasil era dependente de Portugal, era uma colônia. Então, o que ele fez? Ele criou vários impostos para ver se Portugal começava a arrecadar mais dinheiro. Um desses impostos é conhecido como um quinto. O que é o quinto? O quinto, eles pegavam todo o ouro extraído na colônia, no caso aqui em Minas Gerais. Se você, sei lá, extraísse 1 quilo de ouro por dia, você ia lá na casa de fundição. O que é a casa de fundição? Eles iam derreter esse ouro que você conseguiu extrair, esse 1 quilo, daí transformar ele numa barra. Daí dessa barra eles iam tirar 200 gramas. Por que eles iam tirar 200 gramas? Porque era a quinta parte de 1 quilo. Então você dividir 1 quilo por 5, vai dar 200 gramas. Daí tirava isso como forma de imposto. Depois instituiu a derrama. Então você tinha, por ano você tinha que produzir 1.500, por ano ou por mês, você tinha que produzir 1.500 quilos de ouro. Se você não conseguisse produzir isso, ele decretava derrama. Ele confiscava tudo que você tinha na sua casa, castiçal, jogo de talher, tudo que você tinha na sua casa que valia dinheiro e era cobrado como imposto. Outra coisa, medida também que ele tomou foi a expulsão dos jesuítas, que está aqui na questão 3, então não vou entrar muito a fundo. Então, basicamente é isso. Ele proibiu a escravidão indígena também, para vir escravos negros, né, porque daí eles poderiam vender os escravos. Daí Portugal também ganharia dinheiro com isso, porque indígena já tinha no Brasil, então era entre aspas fácil você pegar um indígena numa floresta e escravizar eles. Agora um escravo negro teria que ser trazido da África para cá. Ele criou esses impostos também, que eu já falei, e também expulsou os jesuítas. Da expulsão de jesuítas eu vou comentar agora na próxima questão. Explica o motivo da expulsão dos jesuítas. Primeira coisa, os jesuítas eles são vinculados à Igreja Católica. Eles são uma ordem meio que tendo o aval do Papa, então tem a permissão do Papa para existir, então é uma ordem cristã da Igreja Católica. Então, qual que era a função dos jesuítas no Brasil? Eles teriam que catequizar os indígenas, abrir as escolas e universidades. Então, a função deles era meio que divulgar a fé católica. Então, quanto mais gente fosse católica, melhor para eles. Por que Pombal expulsou eles do território brasileiro? Porque os jesuítas eles construíram várias casas, vários prédios. Então, eles tinham um patrimônio aqui na colônia. Então, o que eles faziam? Como eles tinham esse patrimônio, eles tinham poder.
Então, essas casas todas foram desocupadas pelos portugueses e transformadas em outras coisas. Exemplo, vamos supor que tinha lá um seminário, que é onde os jesuítas estudam, formação de padre, etc. Você vai lá, tira esse seminário da mão deles, certo? E transforma eles em uma cadeia, ou transforma eles em um centro administrativo, outra coisa que seria boa pelos portugueses, certo? Então o que acontece? Eles tomaram as riquezas que os jesuítas tinham construído aqui. Então, com isso, Portugal ganharia dinheiro. Outra coisa também é que os jesuítas eram contrários à escravidão. Então, era um outro fator também que os portugueses não gostavam tanto. Então, a interferência da igreja para eles era ruim, entendeu? Principalmente nas atrocidades que eles cometiam aqui com os índios e com os negros. Então, não tendo a igreja aqui, Portugal ganharia essas duas vezes. Certinho? Então, espero que tenha sido claro as respostas. É só ler o texto também para ajudar vocês a responderem. Caso tenha alguma dúvida aí, é só dar um grito. Um abraço para vocês, bons exercícios.